Bom dia, segundos anos. Aula de hoje, conclusão do romantismo no Brasil. Hoje estaremos estudando teatro romântico no Brasil e as produções femininas que ocorreram nessa época. Então, dia 16/7, conclusão do romantismo aí, tá? Quando a gente pensa em teatro, a princípio, a primeira coisa que a gente lembra, vamos dizer assim, lá do surgimento do teatro, as primeiras peças teatrais que surgiram lá na Grécia, né? Que traziam para a gente aquela ideia da comédia, da tragédia, por isso essas representações das máscaras aí, né? Do riso, do choro. Então a gente pensa em teatro logo assim, o teatro foi feito para demonstrar essa ideia da tragédia e da comédia aí. Quando o teatro chega aqui no Brasil, lá no século XIX, já havia todo um processo de estruturação do teatro. Lembrar que antes disso, no século XV, Shakespeare foi o grande nome do teatro aí, né? Desde das peças teatrais lá da Grécia até o século XV, Shakespeare fez assim toda uma demonstração de como era o teatro, de como o teatro era importante, como ele foi se desenvolvendo e tinha suas próprias características. Quando o teatro chega ao Brasil, nós já temos consolidado a ideia do que realmente era uma peça teatral. Por quê? Porque o teatro já tinha se desenvolvido em toda a Europa. Lembrar que no Brasil nós estamos no processo aqui, né, no século XIX, no processo de formação da identidade brasileira. Entretanto, todas as peças que surgiram aqui, todas as apresentações, vinham de fora, as companhias portuguesas que vinham para apresentarem-se aqui no Brasil. Então, em linhas gerais, quando a gente fala de teatro, vale estar destacando que nós tivemos uma pausa de quase 2 séculos entre as primeiras apresentações, as primeiras percepções, vamos dizer assim, de teatro brasileiro, até esse desenvolvimento do teatro romântico. Por quê? Porque as primeiras apresentações teatrais, elas surgiram exatamente lá no século XV, quando o Brasil foi descoberto, na época do quientismo, com as primeiras apresentações de caráter religioso. Para quem não está lembrando, a gente vai voltar um pouquinho aí no tempo e lembrar que quando os padres jesuítas aqui chegaram para catequizar os índios, para difundir a fé portuguesa, até mesmo para os portugueses que estavam aqui como degredados, eles trouxeram, dentro daqueles ensinamentos e conhecimentos didáticos pedagógicos, a ideia de peças teatrais, a ideia de difundir a religião, os textos bíblicos, por meio de pequenas encenações. Então, o teatro surge de forma bem primitiva, né, com Padre José de Anchieta, aqui no Brasil, lá no século XV, com o objetivo de catequizar. Logo depois nós temos o desenvolvimento do barroco, do arcadismo, e nós não temos ali peças teatrais, nós não temos preocupação com o teatro. Pensem que o barroco e o arcadismo se desenvolve apenas na poesia, e no romantismo nós temos ali o auge do desenvolvimento do romance. Quando a gente firma, vamos dizer assim, o surgimento do teatro, no Brasil, que a gente começa com Martins Pena e diz, a partir de agora está fundado o desenvolvimento do teatro no Brasil. Nós já tínhamos alguns escritores que tentaram, né, se lançar nessa ideia de produzir teatro, como a Ana Clara comentou na aula passada para a gente, de Álvares de Azevedo, que escreveu a peça Macário. De curiosidade, além de Macário, Castro Alves também escreveu uma obra chamada, né, uma obra teatral chamada Gonzaga e a Revolução de Minas. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês na época da terceira fase romântica de Castro Alves, que ele foi apaixonado por uma atriz de teatro português, que foi a Eugênia Câmara. Ele até abriu mão, né, dos seus valores sociais e morais, porque era uma artista de teatro e era apontada ali como uma mulher da vida. Então, para a sociedade, aquilo foi assim uma vergonha, né? Um homem de cultura, de classe, né? Um poeta, vamos dizer assim, alguém de uma família social bem reconhecida, se envolver com uma mulher de companhia de teatro. E ele escreveu essa peça, Gonzaga e a Revolução de Minas, para ser encenada pela Eugênia Câmara. Como a época era uma época de produção de poesia e de romances, não teve uma repercussão, vamos dizer assim, igual se esperava.
Portanto, mesmo a gente tendo Álvares de Azevedo escrevendo Macário e Castro Alves produzindo essa peça, o teatro só se desenvolve mesmo com Martins Pena. Outra coisa interessante é que nós estudamos José de Alencar e vimos que José de Alencar ele produziu romances dentro das 4 categorias: indianista, regionalista, histórico e urbano. E José de Alencar também escreveu peças teatrais. Se vocês tiverem curiosidade, deixe como sugestão uma das primeiras peças escritas por José de Alencar, que foi As Asas de um Anjo, que é até uma obra que dá origem ao romance dele, que é Lucila. E, na época, o teatro ele não tem essa repercussão, até porque havia uma ideia para os escritores de que o teatro deveria representar o real, não era só para agradar a corte portuguesa. O teatro deveria estar pautado nos valores morais da época. Então, quando José de Alencar escreve essa peça, As Asas de um Anjo, rapidinho aqui, só para a gente ter uma ideia do que era a obra, ele coloca uma personagem feminina, Carolina, que é prometida em casamento para o primo, só que ela acaba se deixando seduzir por um outro rapaz, foge com ele e o rapaz vende ela num jogo e ela se torna uma prostituta. Tornando-se uma prostituta, um dia o pai vai até o bar, vê a Carolina ali, né, nessa taverna, nesse ambiente, nesse antro de perdição, e acha um absurdo aquilo. Ele, na verdade, descobre porque ele paga por uma prostituta e quando ele chega no quarto, ele vê Carolina, ele acaba descobrindo que quase que ele ficou com a própria filha. Então, ele descobre que o homem que a sequestrou, que a roubou, acabou transformando ela numa prostituta. E o primo, que era o prometido para ela desde o início, ouve da boca do pai de Carolina a situação que ela estava vivendo e resolve resgatá-la, né? Aquela ideia do homem que é o herói. Então ele vai até esse prostíbulo, tira a Carolina dali, casa-se com ela, né? Vão para um lugar distante da cidade para esquecer, né? Para ninguém ficar sabendo, para não dar ouvido aos comentários da época. E ele casa-se com Carolina e a história termina com Carolina sendo uma mãe de família, uma dona de casa, uma mãe de família, casada com filhos, vivendo tranquilamente, esquecendo o passado. Lógico, pensem comigo, foi um escândalo para a época. A sociedade não ia permitir nunca que uma mulher que fosse prostituta pudesse se dar bem na vida, pudesse passar por tudo isso aí e se tornar uma mulher de princípios e de valores. José de Alencar conseguiu apresentar a obra uma vez só. No segundo dia, na segunda noite de apresentação, o teatro foi fechado. As portas foram lacradas e ele foi ameaçado. Ou você nunca mais apresenta a sua peça, ou a partir de hoje você não é mais reconhecido como um escritor romântico. Observem a pressão. Ele tentou lançar-se nesse meio teatral, produziu algo que, na visão dele, poderia mostrar que a sociedade tinha que mudar seus valores, seus preceitos, e ele foi taxado de imoral. E aí, como essa obra foi proibida, como o teatro foi fechado a partir de então, ninguém mais pôde produzir nada, porque acreditava-se que, entre aspas, aí, peças brasileiras não estavam dentro dos valores morais. Então, José de Alencar escreve logo depois o romance Lucila, como uma forma de se desculpar com a sociedade. E aí mata a personagem Lucila, que eu já contei para vocês a história da prostituta que acaba provocando o aborto e acaba morrendo, né, vindo a falecer logo após. Então, a história do teatro brasileiro, ela é bem, vamos dizer assim, confusa, bem agitada, porque nós temos escritores que tentaram se lançar aí, mas não foram bem aceitos. E por que Martins Pena conseguiu? Como ele conseguiu entrar nesse meio teatral? Por que ele foi bem aceito? Porque ele fez uma peça teatral, ele produziu teatro dentro do que a elite queria, do que a corte portuguesa queria. Quais são as duas manifestações teatrais que nós temos reconhecidas? Ou a tragédia ou a comédia. E o que ele faz? Produz comédia. Vamos rir. E aí é interessante que as pessoas não perceberam isso na época. Vamos rir de quem? Quem vocês acham que seria o alvo da chacota de Martins Pena? Ele não podia criticar os valores morais, ou os valores aí dessa moral de fachada, né? Ele não podia
produzir peças teatrais que falassem do cotidiano, dos costumes, que mostrassem a opressão da elite. Mas ele podia produzir, escrever peças teatrais que provocassem o riso, né, o escárnio, o deboche. De quem vocês acham que ele ia rir? Gente, fala comigo aí. Oi? Quem vocês acham que seria o alvo de Martins Pena? Exatamente a elite. Isso aí, Risa. O que ele vai fazer? Ele vai produzir comédias de costumes, ou seja, obras que ridicularizam quem? A elite. E a elite nem percebe que os objetos colocados ali, porque é assim que ele trata os personagens, como se fossem objetos representantes, né, do deboche, da chacota, representantes ali da imoralidade, são exatamente os personagens da elite. Então, ele produz o que nós vamos conhecer como comédias de costumes. Repetindo ali, para quem não tinha notado, tarefa de casa para curiosidade aí, para aumentar o conhecimento, lê As Asas de um Anjo, tá? De José de Alencar. Então, vocês observaram que nós tivemos ali uma pausa, como eu comentei, de quase 2 séculos entre o começo desse teatro que se desenvolveu, né, na época ali do quinhentismo, e o começo aqui do que nós vamos definir como as comédias de costumes. Não, Fernanda, ele fazia apresentando mesmo no teatro e a elite aparecia em peso, lotava o teatro. Só não se davam conta de que os objetos, né, de que as pessoas representadas ali eram elas mesmas. Achavam-se tão assim, além do bem e do mal, vamos dizer assim, tão superiores, que não se davam conta de que aqueles personagens ali representados eram personagens caricaturais da própria elite. Entendeu? Durante os séculos 17 e 18, o país então estava nesse processo de colonização. E com a transferência da corte para o Rio de Janeiro, a partir de 1808 e 1822, com a independência do Brasil, há essa abertura para o desenvolvimento do teatro. Então, nós vamos ter aqui a ideia de que o teatro ele era um local em que se abria para a vida pública. Então, proveniente da Europa, o principal objetivo era agradar as elites brasileiras, que transformavam as peças teatrais em verdadeiros eventos sociais. Era o lugar onde a sociedade ia para descobrir a nova moda, para ver as roupas que fulaninha usava, para descobrir quem era a amante de fulano que ele levava ao teatro. Então, nós temos toda essa preocupação da elite em transformar esse ambiente do teatro, cheio de pompa, cheio de luxo, cheio de riqueza, como um ambiente da vida social na corte. Quando você tem essa ideia, nessas representações ali em peças teatrais, em romances de peças teatrais, de obras, a gente fica sabendo que são assim verdadeiros eventos em que os personagens comentavam sobre a roupa de fulano, sobre a última moda em Paris, sobre as joias que fulana estava usando e que tinham chegado na joalheria tal da Rua do Ouvidor, sobre o perfume que fulano estava usando, que era um perfume chegado de Paris. Observa que é tudo muito supérfluo, tudo muito artificial. Não se ia ao espetáculo exatamente pelo valor cultural, mas pelo valor, pela oportunidade que se tinha de ter conhecimento do que estava acontecendo na vida social. E era uma forma também de se demonstrar a vida pública. Observem aí, essa aqui é uma imagem de um teatro, que nós temos a preocupação em diferenciar bem os status sociais, né? Geralmente quem sentava nesses lugares mais altos aqui eram as pessoas da alta sociedade, aquelas pessoas que deveriam ser bem vistas. E nós temos alguns ambientes, aqui nessa imagem não apareceu, nós temos aqui em cima, ó, que eram portinhas fechadas, pessoas que não queriam ser vistas por algum motivo. Geralmente eram pessoas políticos, pessoas da alta sociedade, que levavam as amantes, ou que estavam acompanhados de prostitutas na época, e que, portanto, não queriam ser vistos. Chegavam ao teatro bem antes do espetáculo começar, trancavam-se, né, trancafiavam-se aí nesses ambientes, e ali permaneciam, vendo o teatro com aqueles binóculozinhos, acompanhando as peças teatrais e fazendo o que mais tinham ido para fazer no teatro. Então, observem que o teatro era não só o encontro, como esse antro aí, né, de perdição também, desse momento de imoralidade para essa sociedade de fachada que vivia aí. Ok, segundo ano?
Ok. Então, dando continuidade. Embora alguns escritores já tivessem, né, se arriscado aí, como a gente comentou, foi só com Martins Pena que o teatro passou a refletir exatamente as problemáticas da realidade brasileira. E aí, lembrando que ele vai refletir com ousadia, mas ao mesmo tempo com todo assim aquele cuidado, com todo aquele jogo, né? Trabalhando com calma, fazendo com que a elite possa rir dela mesma, sem perceber que são eles os objetos, né, as pessoas demonstradas, descritas aqui, ali naquele cenário. Em 1833, há a formação de uma companhia brasileira aqui, pelo português João Caetano. Ele chega de Portugal, traz essa ideia aí de formar, de criar aqui um teatro português, um teatro, desculpa, só que é um teatro dentro dos moldes portugueses. Entretanto, ele abre as portas para esse desenvolvimento. O nome dele acaba ficando vinculado a dois acontecimentos fundamentais na história da dramaturgia brasileira. A estreia da peça Antônio José ou o Poeta e a Inquisição, de 1831, de Gonçalves de Magalhães. Observem aí, ó, Gonçalves de Magalhães, primeira fase romântica, né, indianista, que produz essa peça, e que é considerada para a gente aí a primeira tragédia escrita em solo brasileiro, a primeira peça teatral escrita em solo brasileiro. Ah, mas você não já comentou de José de Alencar? Você não já comentou de outras pessoas? Sim, mas essa ganha repercussão. E por quê? Olha a ironia. Porque ela teve aí o aparato, ela foi apadrinhada por um ator português, por alguém que veio de Portugal e fundou essa companhia aqui. Em 4 de outubro de 1838, aconteceu a estreia da peça O Juiz de Paz na Roça, de Martins Pena, que se torna para a gente o primeiro escritor, né, de teatro, aquele que funda, propriamente dito, o teatro no Brasil, considerado para a gente o Molière brasileiro. Né? Foi aquele que se lançou ao estudo do teatro. Ele rompe com aquela ideia de espaço-tempo que nós temos, de que o texto teatral ele tinha que partir do princípio de ter início, meio e fim, corresponder a um dia, a um momento do dia. Não sei se vocês lembram, se já estudaram, que quando as peças surgiram lá na Grécia Antiga, se você ia apresentar uma tragédia e as peças teatrais, ou aquilo, a história narrada, aquilo que estava sendo contado, durasse 4 dias, a peça teatral era apresentada em 4 dias. Eles não tinham a ideia que nós temos hoje do teatro, daquele tempos depois, né, no dia seguinte, meses depois, essas coisas que a gente vê quando a gente faz apresentações teatrais na escola, alguém passa com um papelzinho, né, dias depois, ou alguém fala tempos depois. Não, na Grécia, se a história demorasse 4 dias para acontecer, eram 4 dias de apresentação teatral. As pessoas se dirigiam até um local e ali elas ficavam acampadas para assistir essa peça que durava 4 dias. Porque a ideia de que acontecia de manhã e que acontecia à noite tinha que acompanhar o tempo real. Então, se eles precisavam de contar algo que acontecia no sol, tinha que ser no momento que tinha sol. Interessante, né, Ana Clara? A ideia, eles não tinham a noção de que isso poderia ser representado de outra forma. Se a peça teatral demonstrava um momento em que as pessoas se encontravam à noite, tinha que estar de noite. Eles não conseguiam montar o cenário e fazer a associação ou fazer com que as pessoas entendessem que mentalmente você poderia visualizar dia e noite dentro do que estava acontecendo. Não se montava um cenário e dizia agora é dia, agora é noite. Não, acompanhava-se o tempo real. E aí isso vai mudando, né, com Shakespeare e tudo mais. E Martins Pena, ele traz para a gente essa ideia de quebra total do espaço-tempo, porque ele não se preocupa em seguir a ordem cronológica. Lógico, não tinha mais essa preocupação com essa apresentação de ser dia, ser noite, mas ele apresenta peças que começam de trás para frente, ele começa a apresentar peças que não são marcadas por tempo, não importa quando aconteceu, quanto tempo durou, ele não está mais preocupado, ele não se demonstra mais preocupado com essa questão de tempo, de espaço, apenas com o foco na narração, apenas com a ideia das ações dos personagens. Então ele abre aqui pra gente, acampar 2 semanas, né? Fernanda teve uma peça, depois se vocês quiserem pesquisar de curiosidade, que foi Édipo Rei, que as pessoas acompanharam o desenrolar da peça, ela durou exatamente 2 meses.
Não que as pessoas ficaram morando ali no local por 2 meses, mas Édipo Rei, quando foi apresentado pela primeira vez, demorou 2 meses para a peça ser toda apresentada, porque as pessoas se dirigiam ao local da apresentação de tempo em tempo para saber o que tinha acontecido. Ou seja, 3 semanas depois aconteceu mais alguma coisa. Então, 3 semanas depois, as pessoas iam para esse local para poder assistir. Pois é, e é interessante ainda destacar que não era um ambiente confortável igual que vocês conhecem hoje como uma peça teatral, não. Eram espaços abertos, né, barro mesmo, em que se cavavam no barranco, assim, o espaço onde as pessoas sentavam. Né? Eram bancos feitos de barro. Lógico que a elite, né, quem era rei, os poderosos, tinham seus próprios bancos que levavam, suas próprias cadeiras. Mas as pessoas que iam para assistir ficavam amontoadas ali em meio à poeira, em meio à sujeira. Imagine, né, Fernanda? Mas curiosas. E como que despertavam interesse nelas? Porque você poderia pensar assim, poxa, ficar assim semanas, dias acampados ou indo para um lugar e voltando só para saber o que ia acontecer, mas o interesse e o gosto, né, o prazer, a curiosidade por esse conhecimento cultural e por essa manifestação artística que era assim na época, nossa, temos que ir, não podemos perder. Tanto que o pessoal da alta sociedade ia acompanhado até dos escravos, levava todo mundo que pudesse para assistir, para acompanhar essas peças teatrais. Ok? Mas voltando aqui, né, saindo lá da Grécia, voltando aqui para o século XIX, Martins Pena funda para a gente, então, o teatro brasileiro com as chamadas comédias de costumes. É um texto, né, um elemento textual que vai surgir de novo aí, que é uma comédia pautada nos próprios costumes da corte portuguesa. A comédia de costumes caracteriza-se pela criação de tipos e situações de época com uma sutil sátira social, né? O ridículo, o grotesco. Proporciona uma análise dos comportamentos humanos e dos costumes num determinado contexto social, num determinado espaço, geralmente era o espaço urbano, tratando frequentemente de amores ilícitos, ou seja, debochava daquelas pessoas que tinham seus amantes, suas amantes, daquelas pessoas que tinham um casamento de fachada, violação de certas normas de condutas ou de qualquer outro assunto, sempre subordinados a uma atmosfera cômica. A trama desenvolve-se a partir de códigos sociais existentes ou da sua ausência na sociedade retratada. As principais preocupações dos personagens são a vida amorosa, o dinheiro e o desejo de ascensão social. Resumindo, fofocas. Eram peças teatrais que fofocavam da vida, dos costumes, né, das ações, das atitudes da classe burguesa. Eu acho que é por isso que enchia de gente, né? Acho que é por isso que as pessoas iam assistir. Todo mundo queria saber do que ia ser comentado ali, né? Do que ia ser ridicularizado. O tom é predominantemente satírico, espirituoso e cômico, oscilando entre o diálogo vivo e cheio de ironia, e uma linguagem às vezes conivente com a amoralidade dos costumes. Ou seja, era como se aquilo fosse normal. Ele debochava de uma forma tão assim bem feita, que era como se ele dissesse: é normal o fulaninho que diz que é moralista, que defende a honra e a família ter várias amantes. Né? Uma das peças conhecidas aí, que é o Noviço, nós temos o personagem Ambrósio, que ele é casado pela segunda vez, mas a primeira esposa nem sabe, porque ele some de repente, ela acha que ficou viúva, e a segunda esposa também não sabe que ele tinha a primeira. Até que, de repente, numa confusão lá, ele acaba querendo roubar o dinheiro da segunda mulher, e o sobrinho descobre e põe a boca no trombone. Então dá toda aquela confusão de alguém que era da alta sociedade, ele era alguém, esse Ambrósio, que ajudava na igreja, que estava sempre ali pronto para atender os pedidos do padre, tanto financeiramente quanto com relação aos valores morais, né? Defendia a honra, defendia a família, queria que a enteada fosse freira, queria que o enteado fosse padre, porque ele defendia os valores religiosos, mas na verdade era um bígamo que tinha enganado a primeira esposa e que enganava a segunda também. Então, esses elementos que são retratados ali são, na verdade, uma chacota com esse moralismo de fachada. E aí já guardem essa expressão, moralismo de fachada, porque no próximo período literário, que é o realismo, nós vamos ter Machado de Assis em cima, ó, mas
detonando essa ideia desse moralismo de fachada, detonando mesmo. É como se ele dissesse: chega, não dá mais para a sociedade ser hipócrita. Precisamos denunciar essa hipocrisia social. Então, nós vamos ter toda uma demonstração do teatro que vai se destacar aí, que vai se prender exatamente nessa vida social, nesse ambiente da corte. Ok, até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer um comentário, alguma coisa? Há uma representação da peça teatral O Noviço que se encontra lá na página 41. Não tem como eu ler agora com vocês, mas vocês podem estar dando uma olhadinha depois, até porque é a atividade que vocês vão estar respondendo depois da 42, que destaca pra gente aí exatamente essas características dos personagens. Então, quando vocês pensarem no teatro romântico, que é esse teatro pautado na comédia de costumes, pensam logo que era o riso, né, por isso comédia, costumes, porque abordava o comportamento da corte e que ele buscava debochar dessa moral de fachada, dessa imoralidade que a corte brasileira ou que os membros da sociedade brasileira defendiam na época. Ok, então? Essa é a história do teatro aí no romantismo brasileiro. A segunda parte da aula de hoje, ela se encontra lá na página 42 da apostila de vocês, e onde nós vamos destacar as primeiras mulheres que começam a produzir nessa época do romantismo. É curioso porque até então a gente nem imaginava que as mulheres produziam, né? Que as mulheres tinham voz, vamos dizer assim, dentro da literatura. Lógico que elas não são reconhecidas como os escritores masculinos. Elas não ganham fama como os escritores masculinos. Muitas escrevem com pseudônimos, algumas, por quererem escrever, acabam sendo deixadas pelos maridos, são renegadas pela família, são trancafiadas em conventos, são expulsas do convívio social, simplesmente porque querem se tornar escritoras. Então, o papel da mulher nessa época era um papel bem resumido. Vocês lembram disso, né? O que a mulher tinha que fazer na época? Apenas aprender a cuidar da casa, né, dos filhos, bordar e tocar piano. Então, ela cuidava da casa e dentro do cuidar da casa estava o cozinhar, costurar, ser mãe, cuidar dos filhos e tocar piano, porque tocar piano era uma forma dela agradar os amigos do marido, né, ou os maridos que vinham junto com as esposas para as reuniões familiares. Então, quando a gente fala de mulheres que produziram nessa época, a gente precisa ter um olhar para a história, como se chegou a isso aí. Então, os nomes de escritoras femininas contemplados pelos manuais de história da literatura são bem poucos. Se vocês forem pesquisar, acho que um dos primeiros nomes que vocês vão encontrar é o de Nízia Floresta, que ela se torna para a gente ali a fundadora do feminismo brasileiro. Ela se torna para a gente a primeira mulher ser reconhecida, né, ganhar esse status aí de mulher que produz, de mulher que tem voz no meio literário. Ela é uma mulher que sofre muito com isso, porque ela se casa aos 13 anos por imposição da família com um homem muito mais velho do que ela. E ela tem pavor a esse homem, ela tem pavor a esse casamento. Ela gosta de cultura, ela gosta de interagir com os acontecimentos culturais e sociais da época. Ela é, lógico, proibida pelo marido. Então ela começa a aprender a ler. Quando o marido descobre, o marido a despreza. Não quer uma esposa que saiba ler, uma esposa que queira ser inteligente. Não era esse o objetivo dos casamentos da época. Então ele a devolve para a família. Quando a família fica sabendo que o marido a largou porque ela quer ser uma mulher, vamos dizer assim, à frente do seu tempo, a família também a repudia. E ela acaba sendo abandonada, né? Ela fica um tempo no convento, depois ela vai morar sozinha, mas ela começa a lutar pelos seus direitos. Se torna uma grande escritora, se torna uma pedagoga, alguém que estuda dentro desses valores ali de educação, defende a educação para as mulheres. Então ela se torna a primeira mulher, vamos dizer assim, brasileira, a lutar pelos direitos femininos. Por isso que ela é conhecida como a fundadora do feminismo brasileiro. Nome interessante para pesquisar também.
Então, são bem poucos os nomes de mulheres escritoras que são contemplados pelos manuais de história da literatura. Isso não é de se admirar, dadas as condições sociais que por séculos aprisionaram a mulher num padrão imposto de comportamento, que ao mesmo tempo em que lhe negava a mesma educação oferecida aos homens, determinava o que dela se esperava, atribuindo-lhes atividades culturalmente aceitas como femininas. Falei para vocês, né? Tocar piano já era o ápice para a mulher na época, já era inserir a mulher no conhecimento cultural. Se de algum modo a mulher fugisse aos papéis propostos, consideravam-na decaída, pensamento que refletia menos a realidade da mulher e muito mais a visão maniqueísta com que era vista pela sociedade. E aí vocês vão lembrar dessa visão do maniqueísmo aí, né? A divisão entre o bem e o mal. O bem voltado para os valores religiosos cristãos. Se você seguisse tudo isso, você era uma pessoa boa, então você estava dentro desse ambiente do bem. Se você tentasse, né, ir contra ou reclamasse de alguma coisa, estava dentro desse ambiente considerado aí do mal. Essa ideia maniqueísta que diferenciava o bem e o mal como algo cristão e algo terreno, né, algo que fosse bom e algo que fosse ruim. É exatamente isso aí. Então, no século XIX, quando profundas transformações começam a alterar as estruturas econômicas e sociais em todo o mundo, começam a surgir esses movimentos feministas, paralelos aos movimentos sociais, que são frutos aí do socialismo e iniciam um questionamento do papel atribuído à mulher, que passa agora a reivindicar seu direito de educação e de voto. Então, ao acederem à palavra escrita, ou seja, quando elas começam a ter conhecimento do que está sendo escrito, as mulheres começam a querer lançar-se a esse mundo literário, a esse mundo cultural. Entretanto, antes delas se tornarem escritoras, o que elas precisam fazer primeiro? Ter acesso ao que era escrito delas. Então, lembram lá no comecinho do século XIX, quando a gente disse do romantismo europeu, a literatura de mulheres e a literatura para mulheres? Primeiro era para mulheres, né? Feita como manual de instrução para as mulheres. E depois a literatura das mulheres feita por elas mesmas. E aqui no Brasil, elas tiveram que fazer dessa forma também. Quando Nízia Floresta resolveu começar a escrever, a primeira coisa que ela precisava era fazer o seguinte: entender como o homem descrevia as mulheres. Porque ela tinha que fazer o quê? Quando ela começasse a produzir, quando ela começasse a colocar o seu olhar, a sua visão, ela tinha que, entre aspas, desmentir que aquilo que o homem colocava, aquela descrição que era feita das personagens femininas, não era verdadeira. Então, primeiro, elas tinham que rever a própria socialização para só então alcançarem a formulação do próprio eu, necessária para se expressarem ficcionalmente e buscarem um jeito próprio de se dizerem. Ou seja, eu preciso saber o que falam de mim, como eu sou descrita, o que dizem e o que pensam de mim socialmente, para a partir daí eu me impor no meio social. Então, observem que não foi algo fácil. Era necessário se conhecer como pessoa, porque muitas mulheres não tinham esse conhecimento, né? Achavam que eram apenas donas de casa, era negado às mulheres todo esse entrosamento, esse convívio social. Então, elas tinham que se dar conta primeiro do que elas eram capazes. Primeiro, descobrir que elas eram tão capazes quanto os homens e que elas tinham as mesmas condições que os homens de produzir, de entrar no meio social, de votar, de reivindicar seus direitos, que elas não precisavam ficar presas a esse mundinho aí que era o ambiente doméstico. Então, observem que foi todo um trabalho de formiguinha, né? E aí nós vamos destacar aqui personagens importantes, né, femininas. A Mariana Alcoforado foi a primeira que se lançou a escrever aí, ela era portuguesa, era uma freira, então os primeiros textos dela são cartas amorosas de uma religiosa portuguesa, e ela produz os primeiros textos, né, os primeiros contos ali, cartas de teor romântico, uma moça que está dentro de um convento, obrigada pela família, que escreve para o amado porque é apaixonada por ele, mas não pode ter um amor, por ser obrigada a ser uma religiosa. Então, são os primeiros textos que a gente tem notícia. E aí depois vão surgindo, né, outras mulheres que se lançam nesse universo aí de produção literária. A Teresa Margarida de Silva e Horta, Maria Benedita Câmara Bormã, Júlia Lopes de Almeida, que vai produzir obras fantásticas. Ela vai começar aí no romantismo, ela vai pegar o realismo, então ela vai ter obras fantásticas produzidas. Não terá certo reconhecimento, tá? Anos e anos depois que nós vamos ter acesso às obras dela.
Nízia Floresta, que é o nosso grande nome de destaque aqui, foi aquela que lutou, né, mesmo que sofreu, para poder impor o valor da mulher nesse meio cultural. Francisca Júlia, que vai começar a produzir nessa época e também vai produzir até mais à frente lá no parnasianismo. Tanto Francisca quanto Júlia vão produzir com pseudônimos. Francisca Júlia vai publicar, né, algumas obras com o nome do marido, porque não era permitido as mulheres colocarem o próprio nome na obra literária. Mas Júlia e Francisca vão começar a produzir com pseudônimos. Alta de Souza e Prisciliana Duarte de Almeida. Observem que é uma grande quantidade de pessoas, né? Nós temos aí de mulheres. Nós temos aí, na verdade, um bom grupo de mulheres que ousam produzir, que ousam se lançar nesse ambiente aí literário e que enfrentam todas as imposições sociais. Vamos lembrar aí que nós estamos vivendo numa sociedade, numa época patriarcal, numa sociedade machista, que impõe os seus valores, e é uma sociedade que, além de tudo, está formando o caráter nacional. Então, não era nem para se passar pela cabeça a oportunidade, né? Ou, vamos dizer assim, uma brecha, né, para permitir a mulher entrar nesse meio aí. Nem pensar em dar oportunidade para a mulher. Em falar, em se expressar, em produzir. Mas essas mulheres ousam, desafiam o sistema da época e ousam aí exatamente o quê? Entrar nesse meio literário, entrar nesse ambiente cultural. Ok, pessoal? Perguntinhas? Certinho? Então aguardem só um momentinho que eu estarei encerrando por aqui hoje.